Good morning, Bom dia. and it is good to be here. E é muito bom estarmos aqui. I want to thank you guys E eu quero agradecer a vocês for the welcome you always give us, pela maneira que vocês nos recebem the sempre. way you look after us. E cuidam de nós tão bem. And I know that everybody who comes down from Penafiel E eu sei que todos que vêm de Penafiel really enjoys being here. gostam muito de estar aqui convosco. You're on our hearts. Vocês estão no nosso coração. So, thank you. Por isso, obrigado. Now, we can put the first slide up, please. Vamos colocar a primeira slide. There we go. Now, to save time, I won't read it. It's a well-known story. I'll just tell you the story very quickly. Okay, so this is shortly after Pentecost. Então isto é logo a seguir ao Pentecostes. Peter is walking, a walk he's done many hundreds of times before to the temple. O Pedro está a caminhar, uma caminhada que ele já fez centenas de vezes antes para o templo. And the hour of sacrifice, 9 o'clock, is coming. E a hora de sacrifício, às 9 horas, está a chegar. But this walk is going to be different to any other walk to the temple that Peter has done. Mas esta caminhada vai ser diferente de qualquer outra que o Pedro tenha feito até agora. Because as he's walking towards the temple and getting near, Porque à medida que ele está a caminhar para o templo e chegar perto, he sees a paralyzed beggar at the nearby the temple. ele vê um mendigo paralisado ali à porta do templo. This guy he's never walked, Este homem nunca caminhou, nunca andou. and he's about 40 years old, E tem uns 40 anos. and he's always there. E está sempre ali. So Peter may well have seen him before. Então, se calhar, o Pedro já o tinha visto muitas vezes. But this time, Peter gives him attention. Mas desta vez, o Pedro dá-lhe atenção. And the beggar's expecting to receive some money from Peter. E aquele mendigo está à espera de receber dinheiro do Pedro. But Peter says, I don't have any money. Mas o Pedro diz, eu não tenho dinheiro. But what I have, I give to you. Mas aquilo que eu tenho, eu dou-te. In the name of Jesus, get up and walk. No nome de Jesus, levanta-te e anda. And there's a tremendous miracle. E houve um milagre tremendo. And many hundreds see the power and glory of God. E muitas centenas de pessoas viram o poder e a glória de Deus. It's straight away contested, as we know later. E logo a seguir é contestado, como nós vemos a seguir. But at the same time, the church is built. Mas, ao mesmo tempo, a igreja é edificada. Many come to Jesus. Muitos vêm a Jesus. And a new kind of humanity is formed. E uma nova espécie de humanidade é formada. These people are building their lives on Jesus. Porque estas pessoas estão a edificar as suas vidas sobre Jesus. And they're sharing their lives with others. E estão a partilhar as vidas com outras pessoas. And they're sharing the good news of Jesus. E estão a partilhar as boas notícias de Jesus. Now, have you ever been to a supermarket and picked out a trolley Ora, vocês alguma vez foram ao supermercado e tiraram um carrinho and you start pushing this trolley e começas a empurrar o carrinho and there's something wrong with the wheel on this trolley? e tem alguma coisa que está mal com a roda. And you're pushing it with one hand, E estás a empurrar com uma mão, like you should do, como deve ser, but the thing won't obey one hand. mas aquilo não obedece uma só mão. You need two É hands. preciso duas mãos. And when you fill the thing, E quando tu enches aquilo, it all gets worse. torna-se ainda pior. By the end of the time, you're walking sideways trying to get this No. thing run straight. No final, estás aí a andar assim torto, tentar endireitar o carro. What did Peter have? O que é que o Pedro tinha? That is the question this morning. É essa a pergunta hoje. Now, life in the world is a bit like that trolley. Ora, a vida no mundo é um bocadinho parecido com aquele carrinho.
Peter had experienced this. O Pedro tinha experimentado isto. He said, I'm going to go straight. I'll follow you, Jesus. Ele disse, eu vou andar direito, vou-te seguir, Jesus. And then he had a problem with the wheel E depois teve um problema com a roda, because Jesus was going to the cross. porque Jesus ia até à cruz. And he had a problem with the wheel because it was suddenly a bit dangerous. Ele teve problemas com a roda porque de repente era um bocado perigoso. So he got sidetracked Então ele começou a andar meio torto and denied Jesus. e negou a Jesus. Suddenly his life was skewered. De repente a sua vida estava assim virada. Now, Jesus died and rose again. Agora Jesus morreu e ressuscitou. And he met with Peter E teve um encontro com Pedro. and he restored Peter Ele restaurou o Pedro and he assured Peter of his love for him. Ele assegurou o Pedro do amor que ele tinha por ele. And he loved him so much E ele o amou de tal maneira. and knew him so well E ele conhecia-o tão bem. and knew what he was going to give Peter. Ele sabia o que ia dar ao Pedro. And he said to Peter, Ele disse ao Pedro, follow me. segue-me, Feed my sheep. alimenta as minhas ovelhas. So now, Então agora, after that confirmation depois daquela confirmação and after the day of Pentecost, e depois do dia de Pentecostes, Peter is at home contemplating that walk. o Pedro está em casa a pensar sobre aquela caminhada. His trolley's now got 4 good wheels. O seu carrinho agora tem 4 rodas direitinhas. He is free and following. Ele está livre e está a seguir. And in that certainty and in that authority, as it were, and joy, E naquela certeza, naquela autoridade e alegria, he leaves for the temple. ele sai de casa em direção ao templo. Now we have a second slide Então temos outro slide. where later Peter, second one. Later Peter, encouraging a church is over, O Pedro está a encorajar uma igreja. he says, although you don't see him, Ele diz, embora que vocês não o vejam, you rejoice with an inexpressible joy. vocês se alegram. Forget that slide. Just listen. Vocês se alegram com uma alegria indizível. His expectancy is that all Christians walk in Jesus, building their lives on Jesus, and they experience a joy and a peace that is inexplicable. A expectativa dele é que todos os cristãos Walk in confidence with an inexpressible joy. caminhem em confiança com uma alegria inexplicável. We're pushing a straight trolley. A empurrar seu carrinho. Jesus with us. Jesus está conosco. And we have peace and joy. E nós temos paz e alegria. Can we drop the slides? Just cut them. Esquece os slides. Now we're going to look at the temple. Agora vamos olhar para o templo. Now, as they were going up to the temple, Ao subirem para o templo, Peter would be amongst the crowd, the normal crowd. o Pedro estaria no meio da multidão. As pessoas que normalmente iam. This has been going on for something like 600 years. Há uns 600 anos que isto acontece. And they're all want God's blessing. E todos eles querem a bênção de Deus. And they're going to the temple E estão a ir ao templo thinking they'll receive it. a pensar que vão receber essa bênção.
Now, as you get towards the temple, Olha, ao chegar perto do templo, there is a smell in the air. há um cheiro It's, no ar. it's undeniable. E é inegável. And that smell is blood. E aquele cheiro é sangue. You don't think of a temple as somewhere that's just ornately beautiful, although it was a fantastic building. Não penses no templo simplesmente como um sítio muito lindo, embora que fosse. This was a temple of live sacrifice for the pouring out of blood Este era um templo para sacrifícios de animais e o derramar de sangue, for the cleansing of sin para a limpeza, a purificação do pecado, day after day after day. dia após dia após dia. Apparently, 600 animals will be slaughtered every day. Dizem que 600 animais eram mortos cada dia. There was so much blood, there was an irrigation system in the temple to take it away. Havia tanto sangue que havia um sistema de irrigação para tirar aquele sangue. Now, everybody is used to that. E toda a gente estava habituada. They think this is the way to God. Porque pensam que este é o caminho para Deus. They've been trained in that, as it were. Foram treinados assim. It's the normal routine. É a rotina normal. But there's something in that temple that is not normal at all. Mas há algo naquele templo que não é nada normal. It's absolutely incredible. Que é mesmo incrível. What is different, what will never ever be changed again, O que é diferente, o que nunca mais será modificado, is in what they call the Holy of Holies, é que no santuário, o Santo dos Santos, which separated the holy God from the people, que separava o Deus Santo do povo, only a priest after many sacrifices could go in this holy place. só um sacerdote, depois de muitos sacrifícios, é que podia entrar naquele sítio santo. The curtain in that holy place had been ripped in two. Mas a cortina naquele lugar santo tinha sido rasgada de cima a baixo. Absolutely opened. Totalmente aberto. When did that happen? E quando é que isso aconteceu? Jesus Jesus uttered his last words on the cross. falou as últimas palavras na cruz. My God, why have you forsaken me? Meu Deus, por que me abandonaste? As his blood was poured out, À medida que o seu sangue estava a ser derramado, and he paid the price for our sins, e ele pagou o preço dos nossos pecados, once and for all. de uma vez para sempre. As he paid that price by dying, E à medida que ele pagou esse preço ao morrer, at exactly the same time, 9 in the evening, naquele momento, mesmo naquele próprio momento, das 9 da tarde, the curtain of the temple was torn in two. o véu, a cortina lá do templo foi rasgado em dois. There was an earthquake. Houve terremoto. There were dead people rising to life. Houve pessoas mortas que ressuscitaram. Eternal things had changed forever. Coisas eternas tinham sido totalmente transformadas para sempre. The Lamb of God had died for sin. O Cordeiro de Deus tinha morrido pelo pecado. Forgiveness of sin came through Jesus. Perdão do pecado veio através de Jesus. By faith in Jesus. Pela fé em Jesus. And on that day, E naquele dia, a new covenant was established. Deus estabeleceu uma nova aliança. A new covenant in the blood of Jesus. Uma nova aliança no sangue de Jesus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Come on. Aleluia. Hallelujah. Vamos falar. Wow. We can come to a holy God in Christ Jesus. Nós podemos chegar a um Deus santo
através de Jesus, em Jesus. Because his blood was shed once and for all. Porque o sangue dele foi derramado de uma vez para sempre. Never to be needed again. Nunca mais será necessário There's isso never going to be acontecer. another sacrifice needed. Nunca mais será preciso outro sacrifício. We have freedom and forgiveness in Christ Jesus through his blood. Nós temos liberdade e perdão em Cristo Jesus através do seu sangue. Now on that day Ora, naquele dia, that Peter was approaching the temple, quando Pedro estava a aproximar-se do templo, Jesus wasn't in the temple. Jesus was not in the temple. Jesus não estava aí no templo. Where was Jesus? Onde é que Jesus estava? Well, he was resurrected. Ele estava ressuscitado. He was seated in the heavenly realms. Ele estava sentado nos lugares celestiais. He had won the victory by his blood. Ele tinha ganho a vitória através do seu sangue. The Father lifted him up E o Pai o levantou above the principalities and powers. acima dos principados e potestades. He's reigning. Ele está a reinar. And he poured out his spirit E ele derramou o seu espírito on the day of Pentecost. no dia de Pentecostes. So Jesus is high and exalted on this day. Então, naquele dia, Jesus estava alto e elevado. And he is also with, by his spirit, E, ao mesmo tempo, pelo seu espírito, with Peter estava com Pedro. and 3,000 others at least by that time. E já pelo menos 3.000 pessoas. All who had discovered freedom in Christ through Jesus. Todos aqueles que tinham descoberto liberdade em Cristo através de Jesus. Do you see that? Vocês veem isso? This Jesus who died Este Jesus que morreu and conquered, e foi vitorioso. the resurrection proved the payment had been done. A ressurreição provou que já tinha pago tudo. Life was in Jesus, A vida estava em Jesus. and life was given to the 3,000 and Peter. E aquela vida foi ofertada, dada àqueles 3.000 e ao Pedro. So what did Peter have? Então o que é que o Pedro tinha? Well, what he had was a new covenant. Ora, o que ele tinha era uma nova aliança. The Holy Spirit had ministered to his innermost man O Espírito Santo tinha ministrado ao seu homem interior the love of God for him. o amor de Deus por ele. The Apostle Paul talks about the Holy Spirit sealing us. O apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo nos sela, A confidence in our innermost being dá-nos uma confiança no nosso ser interior, that we are in Christ. que nós estamos em Cristo. Nothing ever will separate us from the love of God. Já nada nos pode separar do amor de Deus. We can enter into the holy place through prayer, Podemos entrar no lugar mais santo através da oração, confident in the power of the blood of Jesus to allow us to do that. confiantes no poder do sangue de Jesus para nos deixar fazer isso. Hallelujah. Now, do Hallelujah. you see what had changed in Peter's household? Vocês veem como estava diferente agora a casa do Pedro? This guy was married. Este homem era casado. These revelations and these changes must have brought a tremendous impact into his way of life. with his Estas wife. revelações e estas mudanças devem ter tido um impacto tremendo na vida familiar. And in that peace and joy and confidence in the Spirit, E naquela paz e alegria e confiança no Espírito, he leaves for the temple. ele sai em direção ao templo. Now, what is he going to the temple for? Então, para que é que ele vai ao templo? If we don't need any sacrifice in the temple, what's he going for? Se já não é preciso sacrifício no templo, Well, para que é que ele vai? I'll tell you what he's going for. Eu vou-vos dizer. Jesus told him, feed my sheep. Jesus tinha dito, alimenta as minhas ovelhas. He'd actually told him that would be how he died. Ele até disse que seria assim que ele ia morrer. But this
this ministry of the Spirit to him, Mas este ministério do Espírito where para com ele, these magnificent eternal truths were applied to his life, onde estas verdades magníficas, eternas, estavam a ser aplicadas à sua vida, he knew his eternal life was safe in Christ. ele sabia que a sua vida eterna estava segura em Cristo. So why did he go to the temple? Então, por que é que ele foi ao templo? Well, it was the best place to talk to people about Jesus. Porque era o melhor sítio para falar com as pessoas sobre Jesus. That's where the people who really needed to know went. Era para ali que as pessoas que realmente queriam saber iam. So off he goes Então lá foi ele, to take the new covenant para levar a nova aliança to the obsolete old. para o sítio da aliança obsoleta, a antiga aliança. The new has come. O novo já veio. Woo! Now, there's great possibilities in this walk, thinks Peter. Grandes possibilidades nesta caminhada, pensou Pedro. With the new covenant, I've got something now I never had before. Com esta nova aliança, eu agora tenho algo que antes eu não tinha. And in this quest to bring glory to Jesus E neste desejo de trazer glória a Jesus and announce the work of Jesus on the cross, e anunciar a vitória de Jesus sobre a cruz, the Lord showed him, heal that beggar. o Senhor mostrou-lhe, olha, cura aquele mendigo. And that's what he did. Então foi isso que ele fez. What a demonstration of the new covenant. Que grande demonstração da nova aliança. He didn't go with a theoretical explanation of what's going on. Ele não foi com uma explicação teórica daquilo que estava a acontecer. He preached and explained. Ele pregou e explicou. He preached the gospel, yeah. Sim, ele pregou o Evangelho. But he manifested the gospel. Mas ele manifestou o Evangelho. There was the difference in his life. A diferença na sua vida He suddenly had something to give. é que ele agora tinha algo para dar. He'd received through grace. Ele tinha recebido pela He graça was going to give through grace. e agora ele ia dar pela graça. And so the greatest miracle in that scene Então, o maior milagre naquela cena is the new covenant coming to Peter and the people of God. é que a nova aliança tinha vindo a Pedro e ao povo de Deus. This is a healing in life that is eternal. Esta cura na vida é eterna. Now that fantastic, that amazing miracle Olha, aquele milagre incrível of new life in Christ de nova vida em Cristo, will often manifest itself through our faith, muitas vezes vai se manifestar através da nossa fé and people will be blessed, e pessoas vão ser abençoadas and they'll receive evidence e vão receber evidência of the power and truth of the gospel. do poder e da verdade do Evangelho. It comes in many, many ways. Vem em muitas maneiras. Jesus gives it a general description, Jesus dá uma descrição geral and he says, "You are light in the world. e ele diz, vocês são luz no mundo. You can be light at work. You can be light in the school. You can be light as you're speaking to someone. Vocês podem ser luz no trabalho, luz na escola, luz quando estão a falar com alguém. But it's always light from the life that Jesus has given you." Mas é sempre luz que vem da vida que Jesus te deu. Do you understand? Estás a perceber? The new covenant brings a totally different perspective to life. A nova aliança traz uma perspectiva totalmente diferente à vida. To our experience of life A in nossa Christ experiência Jesus. de vida em Cristo Jesus. Now, Paul talks about that experience. Ora, Paulo fala sobre essa experiência. And I'm going to read it when I find it. Hang on. E vamos ler It's in 2 Corinthians 3. em 2 Coríntios 3. Now listen to how he explains his walk with Jesus. Olha, ouçam como ele explica como é o seu caminhar com Jesus. Listen to how he explains Ouçam como ele explica how he experiences
como ele experimenta the new covenant. a nova aliança. Listen to the difference it makes. Ouçam qual é a diferença que isso faz. Listen to the difference one who knows that the sacrifice has been made Ouçam a diferença de alguém que sabe que estes sacrifícios And já he- foram feitos and his life is in Jesus. e que a sua vida está em Jesus. So it's 2 Corinthians 10. 2 Coríntios 3:10. Yeah, yeah. 2 Coríntios 3:10. Indeed, in this case, what once had glory has come to have no glory at all because of the glory that surpasses it. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. So the old covenant came with glory, Então, a antiga aliança veio com glória, Moses on the mountain, Moisés lá no monte it came with glory, veio com glória, but Paul says mas o Paulo diz, what once had glory has come to have no glory at all o que outrora foi glorioso, agora já não tem glória, because of the glory that surpasses it. por causa da glória que supera isso. The glory of Christ and the cross. A glória de Cristo na cruz. For what was being brought to an end came with glory, Se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, if that was the case, how much more will what is permanent have glory? se isso é o caso, então quanto maior será a glória do que permanece? He's conscious that he's ministering a new covenant of glory. Ele está consciente que está a ministrar uma nova aliança de glória, Where he can come through the blood of Christ now em que ele pode vir agora pelo sangue de Cristo to God. a Deus. Then he says, E depois ele diz: since we have such a hope, we are very bold. portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. We're not like Moses, Não somos como Moisés, who would put a veil over his face, que colocava um véu sobre a face, so that the Israelites might not gaze at the outcome of what was being brought to an end. para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. But their minds were hardened. Mas as suas mentes estavam endurecidas. For to this day, when they read the Old Covenant, that same veil remains unlifted, Pois até hoje o mesmo véu permanece, because only through Christ is it taken away. quando é lida a antiga aliança, porque somente em Cristo é que ela é removida. Yes, to this day, whenever Moses is read, a veil lies over their hearts. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Now listen, Ora, ouçam. listen hard. Ouçam bem, This is what Peter had. é isto que o Pedro tinha. What's coming now is what Peter had. O que vem a seguir é o que o Pedro tinha. And what's coming now is what Paul explains. E o que vem agora a seguir é o que o Paulo está a explicar. Listen to this. Ouçam isto. If you want to push the trolley straight, listen to Se this. queres empurrar direitinho aquele carrinho, But when one turns to the Lord, the veil is removed. mas quando alguém se converte ao Senhor, se vira para o Senhor, o véu é retirado. Now the Lord is the Spirit, Ora, o Senhor é o Espírito. and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. And we all, E todos nós, with unveiled face, com a face descoberta, beholding the glory of the Lord, contemplando a glória do Senhor, are being transformed estamos a ser transformados
into the same image, na imagem dele, from one degree of glory to another. com glória cada vez, ou de um grau de glória para o outro, com glória cada vez maior. For this comes from the Lord, who is the Spirit. A qual vem do Senhor, que é o Espírito. Uau! When we turn to the Lord, Quando viramos para o Senhor, the veil is removed. o véu é retirado. The Lord is the Spirit. O Senhor é o Espírito. Who have you got to turn to? Para quem é que temos que virar? And where the Spirit of the Lord is, E onde está o Espírito do Senhor? there is freedom. Ali há liberdade. And we all, E todos nós, not just Peter and John, não só Pedro e João, the 3,000 saved on the first day were aqueles experiencing 3.000 naquele primeiro dia. Many believed after that miracle. E muitos que acreditaram depois daquele milagre. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. And we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor. Peter was contemplating the glory of the Lord in his house before he left. O Pedro estava a contemplar a glória do Senhor lá em casa dele antes de sair. Peter was contemplating the glory of the Lord as he walked. O Pedro estava a contemplar a glória do Senhor ao caminhar. Peter was contemplating the glory of the Lord as he shared the gospel through a miracle. O Pedro estava a contemplar a glória do Senhor ao partilhar o Evangelho através de um milagre. And he was being transformed E ele estava a ser transformado. from one degree of glory to another. De um nível de glória para o outro. For this comes from the Lord, who is the Spirit. Porque isto vem do Senhor, que é o Espírito. So you see a paralyzed beggar Então, como vem, aquele paralítico, mendigo, paralisado, receives because of the work of Jesus on the cross. recebe por causa da obra de Jesus na cruz. Peter believing. E porque o Pedro acreditou. Peter sharing what he had. E Pedro partilhou aquilo que ele tinha. But Peter E Pedro strengthened in his faith too. também foi fortalecido na sua fé. He's transformed by this too. Ele também é transformado através disto. Jesus, what have you done? Jesus, o que é que tu fizeste? Wow, Uau! so much more to explore here. Há tanto mais para eu experimentar. Wow, my life has changed. Uau, a minha vida foi transformada. Who ever heard of a fisherman doing this? Quem alguma vez ouviu de um pescador a fazer uma coisa desta? That was the argument of the priests. E era isso que até os sacerdotes argumentaram. These guys are uneducated. What are they doing? Thinking they can talk about God. Estes homens não têm cultura nenhuma. O que é que eles pensam que estão a fazer a falar daquele homem? Well, they could. Mas eles podiam. Why? Porquê? Because they belong to Jesus. Porque pertenciam a Jesus. And Jesus loved them. Jesus os amava. And Jesus loved the beggar. E Jesus amava aquele And mendigo. Jesus loved the crowds that were going to this old sacrifice. E Jesus amava aquela multidão que ia And Jesus fazer aqueles sacrifícios. wanted them in. Jesus queria que eles entrassem. So the Lord will bless our testimony to the glory of God. Então o Senhor vai abençoar o nosso testemunho da glória do Senhor. Like Paul says, we are bold. E o Paulo diz, nós somos audazes. We have the thing the world needs most. Nós temos aquilo que o mundo mais precisa. I'm finishing now. Eu estou agora a terminar Going back to the wheels. e estou a voltar para as rodas. Because Porque I know quite a lot of people who are here. Porque eu conheço bastantes pessoas que estão aqui. But this is sort of general now in the world. Mas isto agora é geral. Actually always has been. E sempre foi.
You see, the world in itself, as it were, is a stressful place. Porque o próprio mundo é um lugar de stress. And there's many things to focus attention on. E há muitas coisas em que podemos focar a atenção. And they're quite often very good things. E muitas vezes são coisas boas. So, we have maybe increasing stress as regards work. Então, eu acho que há cada vez mais stress em relação ao trabalho. Increasing stress in earning a living. Cada vez mais stress ao termos que ganhar a vida. Brazilians have increasing stress in finding visas. Os brasileiros estão a ter cada vez mais dificuldade em conseguir vistos. We have increasing influence in the area of things like sex and marriage. Há cada vez mais influência sobre coisas como o sexo e o casamento. The world is going on this course, isn't it? E o mundo está a seguir um caminho. The world is keen on occupying our time. E o mundo tem muita vontade de ocupar o nosso tempo. The world doesn't want us contemplating the glory of Christ. O mundo não quer que nós contemplemos a glória de Cristo. And when the cares of the world E quando os cuidados deste mundo start to become predominant, começam a se tornar predominantes, the wheel starts shaking. as rodas começam a abanar. And the trolley is suddenly going sideways. E de repente aquele carrinho está a andar um bocado para o lado. And we've lost something. E perdemos algo. Now, when Peter talks about inexpressible joy and peace, Olha, quando o Pedro fala de paz e alegria inexprimíveis, don't think of that as always, woo, hallelujah! não pensem que isso é simplesmente, oh, aleluia! You're on a high. Está sempre em alta. It's much more solid than that. É muito mais sólido do que isso. You see, peace you have to fight for. Porque é preciso lutar para termos paz. In this world, it is not wrong to be tired. Neste mundo não é errado estarmos cansados. Jesus himself got tired. O próprio Jesus ficou cansado. The Spirit of God and the life of Jesus doesn't stop you getting tired. O Espírito de Deus e a vida de Jesus não faz com que não te sintas cansado às vezes. But it will stop you burning out. Mas vai evitar que tu fiques esgotado. It will stop you cracking up. Vai fazer com que não tenhas um esgotamento. Things like that. Does that make sense? Other temptations Outras tentações, all work on the same basis, really. todas funcionam na mesma base. Temptations come to try and take our eyes off Jesus. Porque as tentações vêm para tentar desviar o nosso olhar de Jesus. And they turn the trolley. E viram o carrinho. Doesn't money do that? O dinheiro pode fazer isso. The love of money is the root of all sin. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. It's not that money's wrong, as it were. Não é que o dinheiro é mau em si, It's neutral. é neutro. But if our focus is, Mas se o nosso foco I've got to have my security in money, é que eu tenho que ter a minha segurança em dinheiro, the wheels start coming off. então as rodas começam a abanar. See, in our case, Jessica doesn't have a pension. No nosso caso, eu não tenho reforma. What are we going to do? O que é que nós vamos fazer? Are we going to stress about it and crack up? Será que vamos ficar estressados
Well, the Lord has provided over 50 years. Não, se Deus providenciou para nós durante 50 anos, We're not silly. We're trying to we confront the situation, as it were. não somos estúpidos, nós estamos a enfrentar a situação, But God will provide, mas Deus vai providenciar. and that is the experience of millions of Christians in very poor countries. E essa é a experiência de milhões de cristãos em países muito pobres. They have a joy, an inexpressible joy, in the most impoverished conditions. Tem uma alegria incrível nas situações mais pobres. Now, what do they know they have? Então, o que é que elas sabem que têm? The new covenant, Tem a nova aliança, a pact with God initiated by Him. um pacto com Deus, iniciado por Ele. And God is faithful. E Deus é fiel. And they have something to share, E tem algo para partilhar. because they're reacting to the ways of the world Porque eles estão a reagir ao curso do mundo, in Christ Jesus, em Cristo Jesus. and they're the ones pushing the straight trolley. E eles estão a empurrar um carrinho direitinho. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Wow. There's no better way to live. Não há maneira melhor para viver. So, this is what I believe we should be doing. Então é isso que eu acredito que devemos estar a fazer. Now, I'm going to be honest. Vou ser honesto. I have honestly tried to do this. Eu tenho sinceramente tentado fazer isto. I found it always works, Eu descobri que sempre funciona, but I've also found I'm pretty obstinate quite a few times. mas também descobri que muitas vezes sou Obstinate. obstinado. And I've sort of let it slide a bit E deixo escorregar um bocado. until I realise one of the wheels, I'm missing something. Até que eu percebo que tenho uma roda um bocado a abanar. How do we keep the trolley straight? Como é que nós mantemos aquele carrinho a andar direito? By remembering and receiving from the Spirit and allowing Him to minister to us Ao lembrarmos, recebermos do Espírito e deixar que Ele ministre a nós that which we have. aquilo que Ele nos deu, que nós temos. It doesn't matter what's coming during the day. Não interessa o que vai acontecer durante o dia, What we don't do o que não fazemos is react first to what's coming during the day. é reagir primeiro àquilo que vem aí durante o dia. What we do O que nós fazemos is receive from the Lord é receber do Senhor all our inheritance toda a nossa herança, in our innermost being nosso ser interior, by just believing and Entre- receiving. através de simplesmente crer e receber. Now, it's not just early in the morning before you leave. Então não é só cedo de manhã antes de sair de casa, It's the Christian reaction and anything that crops up. é a reação cristã para qualquer situação que apareça. If you're like me, the tendency will be, Se tu és como eu, a tendência será: this emergency has happened, I've got to sort it out. esta emergência aconteceu, então eu tenho que resolver isto. Well, try saying, this emergency has happened, Então tenta dizer: surgiu esta emergência, I've got to turn to Christ. tenho que me virar para Cristo. And when you turn to Christ, E quando tu viras para Cristo, you know when you're turning. tu sabes para onde te viras. You see, if you, like me, Porque tu, como eu, I can think about Christ eu posso pensar sobre Cristo and think I've turned to Him. e até pensar que estou a virar para Ele. But I know it's sort of a superficial turning.
Mas eu sei que é um virar superficial. I know I'm saying it, Eu sei que as minhas palavras estão a dizer isso. but I'm not fighting for it. Mas não estou a lutar por isso. I've got to get to a position Eu tenho que chegar a uma posição where I know em que eu sei. I'm in rest. I'm blessed. And in rest. E entrar em descanso. Then I can go in the name of Jesus Então eu posso ir no nome de Jesus to the tax office. para as finanças. Or to a conversation with someone. Ou para uma conversa com alguém. Or like on Thursday night, fix a stupid car. Ou como na quinta-feira à noite, compor o carro. Just before coming here, Mesmo antes de virmos, we had a meal fixed up with a couple from church, nós tínhamos combinado ir passar tempo com um casal lá da igreja, which is going to be important. que ia ser importante. All packed up, ready to come down here. Tínhamos as malas todas no carro já para And virmos. And then about 5 o'clock in the afternoon, E lá para as 5 da tarde, I thought I'd just better check the oil in the car. pensei, se calhar devia de ver o óleo no carro. You know what? E sabem o quê? I couldn't get the bonnet open. Eu não conseguia abrir o capô. The thing was locked shut. Aquilo estava fechado, trancado. I'm a bit of a mechanic. E eu sou um mecânico. And I think to myself, Então eu penso para mim, how on earth do I get... I'm envisioning taking the whole front of the car off to try and get at this catch that is hidden. como é que eu vou chegar aí? Vou ter que tirar a parte da frente do carro todo para conseguir libertar aquele... Pronto, aquilo. And I thought, no, we're going. E eu pensei, não, nós vamos. What I'm going to do is pray about this. O que eu vou fazer? Vou orar. So I literally just came away. I've been preparing this preach. Então, literalmente, eu saí daí. Eu tinha estado a preparar esta I pregação. was quite encouraged. I actually felt the Lord saying, Mike, you're going to talk about peace. Toma. Por acaso fiquei encorajada. Eu senti Deus a dizer, Miguel, tu vais falar sobre paz, toma. Take that. How are you going to react to that? Como é que vais reagir a isto? So, go and bring it before God. Então traz isto perante Deus. Well, within half an hour it was fixed. Então dentro de meia hora estava composto. I don't think I actually did anything. E eu acho que eu nem sequer fiz nada. But today it's fine. Mas até agora está tudo bem. And then, E depois, at 2:30 in the morning, às 2:30 da manhã, Friday morning, sexta de manhã, I wake up eu acordo and I think, e eu lembro-me. that letter I received from the Segurança Social, Aquela carta que eu recebi da Segurança Social, where they wanted details of our pension, my pension in England, que queriam os pormenores da minha pensão de reforma lá na Inglaterra, 6 years details of what I'd received and so on, detalhes de 6 anos de reforma, within the space of 10 days. e tinha que ser dentro do prazo de 10 dias. Some sort of agreement between Britain and Portugal. Era um acordo entre Inglaterra e Portugal. Go and look. E eu fui olhar, Sure enough, when's the last day? e quando era o último dia? Friday. Na sexta. Thanks, Lord. Obrigado, Senhor. But you react. Mas respondes. I'm not saying this to boast. I'm You really not, okay? Eu não estou a dizer isto para me gabar. The first mesmo. reaction is mild panic. A primeira reação é pânico. Well, you can either go that route Mas ou podes seguir esse caminho, or
you can commit it to Jesus, Ou podes entregar a Jesus, believing the veil's removed, acreditando que a cortina o véu já foi tirado, and ask him to come and help. e pedir a Ele para vir ajudar. Commit it to him. Entregar isso a Ele. You can do that in your cafe. Podes fazer isso no teu café, You can do that in your restaurant. podes fazer isso no teu You can restaurante, do that in whatever. podes fazer isso em qualquer situação. And it is actually guaranteed E é garantido that with the Lord's help, que com a ajuda do Senhor, you can do more in half an hour podes fazer mais em meia hora, than maybe never in your own strength. talvez do que nunca conseguis na tua própria força. You never lose out in seeking the Lord, Nunca vais perder por buscares o Senhor. because we're part of the new covenant Porque nós fazemos parte da nova aliança. and we have access to the Lord all the time E nós temos acesso ao Senhor a qualquer hora. for ourselves and that trolley, Para nós e aquele carrinho. and it spills out to others. E aquilo é derramado para outros. And it's all part of one, because when it spills out to others, we get blessed too. E faz tudo porque quando abençoa outros, nós também somos abençoados. Now, I want to, we're finishing the meeting now, but I want to pray for people. Eu vou terminar agora, mas eu queria orar por pessoas. I'd like to pray for Les and Mary before we Quero leave, orar por Les e Mary, doing a sterling job in this church. que têm feito um trabalho fantástico aqui nesta igreja. And so I'd like to pray with them, not sort of from the front. We'll do it over there. Não é da frente, vamos fazer aí. I'll pray a general prayer over us all, Eu vou fazer uma oração geral sobre todos nós, in line with this. em linha com aquilo que eu I tenho want to pray ensinado. that the Lord bring, and that we seek this revelation E eu vou orar para que Deus traga revelação of what we have in Christ. daquilo que nós temos em Cristo. And the experience of that might just keep us on track and transform continually. E que a Our lives. experiência disso possa continuamente transformar. And then, anyone else who would, after that, after I pray with Les and Mary, anyone else who would like to receive prayer, E se houver mais alguém, depois de eu orar com eles, que quer receber oração, in that sense, nesse sentido, it would be great to pray together. seria muito bom orarmos juntos. Let's lay hands on people and let's see the Holy Spirit coming Colocar as mãos sobre pessoas e ver o Espírito Santo a vir and revealing to our hearts e revelar Jesus ao nosso coração what we have in Christ. e aquilo que nós temos em Cristo. The riches that are going to make it possible to build our lives in Him. As riquezas que vão tornar possível que nós edifiquemos a nossa vida nele. In all that we do, Em tudo aquilo que nós fizermos, in our businesses, our work, our relationships, nas empresas, no trabalho, nos relacionamentos, the Lord guides us for His glory. o Senhor guia-nos para a sua glória. And we cruise along behind the trolley. E nós andamos atrás daquele carrinho. Yeah? It's not all plain sailing, we know that. Eu sei que não é tudo fácil, But there's only one thing solid. mas há só uma coisa que nos impeça. It's the new covenant. It's the new Only one covenant. thing that, Solid. que é sólido. Só uma coisa que é sólida, que Even é the, a nova aliança. even the temple wasn't. Mesmo o templo não era. Much less all that we acquire in this world, Muito menos aquilo que nós conseguimos adquirir neste mundo, apart from Jesus. além de Jesus. Let's bow our heads. Let's pray. Father, we want to thank you for the astounding riches of your grace to us.
astounding. Pai, eu quero te agradecer pelo o ministério incrível da tua graça para conosco. We want to thank you, Lord, from the bottom of our hearts for all that we have received of your grace. Queremos te agradecer do fundo do coração por tudo aquilo que nós recebemos pela tua graça. Forgiveness of our sins, Perdão dos pecados, being established in your family, sermos estabelecidos na tua família, being united with the Father and the Son, sermos unidos ao Pai e ao Filho, to belong to the people of God pertencermos ao povo de Deus forever. para sempre. We thank you, Lord, for your presence with us now. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença conosco agora. We thank you, Lord, for what Paul calls the glorious ministry of the Holy Spirit, the new covenant. Nós te agradecemos, Pai, por aquilo que o Paulo chama o ministério glorioso And we turn da to you. nova aliança. And we turn to you, Father. E nós nos agarramos a ti, nós viramos-nos para ti. And we turn to you, Holy Spirit. E nós viramos para ti, Espírito Santo. And we say, we're open. We want to receive all that you have for us. E dizemos-te, nós estamos abertos, queremos receber tudo aquilo que tu tens para nós. We want you to witness to our hearts the E nós incredible, queremos que tu testemunhas ao nosso coração the incredible love of God through Jesus. o amor incrível de Deus através de Jesus Cristo. We want you to anoint us E pedimos que nos unges to be following you full of joy and peace. para podermos seguir-te cheios de alegria e paz. See your hand at work in all that we do. Ver a tua mão em ação, em tudo aquilo que nós fizermos. All that you lead us into. Tudo aquilo para onde tu nos dirigires. And Lord, minister to us E Senhor, ministra a nós. and open our spiritual eyes E abre os nossos olhos espirituais to see where we're going. para vermos para onde nós vamos. We will see you face to face. Nós vamos ver-te face a face And join with millions of others e juntar-nos a milhões de outros who have been saved through your blood. que foram salvos através do teu sangue. So come, Holy Spirit, Então vem, Espírito Santo, and bless e vem abençoar each one that is cada um de nós. turning to you now and contemplating you now. Enquanto nós viramos para ti e te contemplamos, Just receive the Holy Spirit, recebe o Espírito Santo, receive this word, recebe esta palavra and by grace with his help, e pela graça, através da sua ajuda, walk in the Spirit. caminha no Espírito. Experience his presence. Experimenta a sua presença. Experience the opportunities. Experimenta essas oportunidades Live in peace. e vive em paz. In the name of Jesus. No nome de Jesus. Amen. Amém. Amen.